palavra se cumprisse na íntegra, e Sara, que deveria dar o primeiro filho. E a Bíblia vem nos mostrando que isso gerou uma confusão naquele lar, porque pensa comigo aqui os senhores, duas mulheres querendo mandar uma casa, duas mulheres com a sua autoridade, porque enquanto ela era uma simples serva, sem dar o filho a Abraão, ela engolia seco muita coisa, mas a partir do dia que ela gera o filho para o grande patriarca, parece que sobe um orgulho no coração dela, porque a gente sabe que a mulher estéril, na antiga aliança, no Antigo Testamento, ela não era muito valorizada, ela era desprezada, tinha um certo rejeitamento sobre a vida daquela pessoa. E a Bíblia vem nos mostrar que aí Agar perde o respeito, e começa a acontecer algumas contendas, algumas batalhas naquela casa. Porém os anos vai se passando. Quando isso aconteceu, a Bíblia vem nos dar a informação que Abraão tinha 86 anos. 86 anos de idade, acontece o nascimento do seu filho com a concubina, com Agar, com a empregada doméstica. Deus não aprovou isso, porque se ele tivesse aprovado, ele não dava Isaac. Como ele não aprovou, ele vai mais 14 anos lá na frente e abençoa aquela casa. Abraão já com 100 anos de idade e a sua esposa com 90 anos. Ele entra dentro daquela casa com a sua promessa viva e poderosa e abençoa aquele lar com o filho legítimo do casamento que Deus aprovava, que era Isaac. Porém, meus irmãos, a Bíblia está nos trazendo a informação que nesse texto, quando o menino desmamou, aproximadamente de 2 a 3 anos, o seu pai, muito feliz e rico, muito abastado, faz um grande banquete. Mas a Bíblia está dizendo que a dona da casa, Sara, estava observando o filho da concubina, e ela percebe que o filho caçoava, levava vantagem em tudo, porque ele era mais velho. E eu sou de uma família que tem 6 irmãos e sou o mais velho. Realmente o mais velho leva umas pancadas quando os pequenos erram, mas ele leva vantagem nas brigas, ele leva vantagem em tudo, porque ele é maior. E a Bíblia está nos trazendo que havia, meus irmãos, essa disputa dos irmãos. Porém, como o irmão era mais velho, Isaac sempre chegava reclamando. Isaac sempre chegava: mãe, eu não aguento mais. Eu quero contextualizar e fazer você entender que isso acontecia naquele lar. Os 2 irmãos brigavam, e aquela mulher então não suportava mais o filho da Agar dentro do mesmo teto. E o texto vem nos dizer, eu quero convidar você comigo, diz assim, verso 10, verso 9: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac. Aí o 10 aperta: disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaac. Percebe, meus irmãos, que um tempo atrás, quando ela estava estéril, ela aprovou isso. Ela induziu o marido a desobedecer a voz de Deus e se deitar com a concubina para gerar um filho preocupado com a herança. Mas depois que nasce o próprio filho dela, já não há mais um interesse de preservar aquela família no mesmo teto. Já não há mais aquela conversa bonita que tinha antes, porque a hora ela olha e vê o seu filho legítimo. E a Bíblia está dizendo que isso foi penoso aos olhos de Abraão. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso foi difícil para aquele homem, porque ele era um homem de Deus, e é muito difícil um pai pegar, arrumar a mala dos filhos e colocar para a rua, vai embora. Isso foi difícil para ele. A Bíblia está dizendo que foi penoso a Abraão. Aí eu vejo Deus com a sua sabedoria, com a sua presciência extraordinária. Diz aqui o texto, meus irmãos, olha só por favor: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. O verso 12, Deus entra nessa conversa. No verso 12, Deus vê que a casa está bagunçada, e Ele quer preservar então aquilo que é de mais importante na vida de um homem de Deus, que é o seu casamento. Casamento é um patrimônio maravilhoso que Deus dá para mim e para você. E hoje essa sociedade está tão destruída assim, por causa do divórcio. O divórcio é a pior tragédia de uma sociedade. Quando você olha as famílias, eu falo porque eu vim de um divórcio. Eu fui criado em uma casa sem a mãe, e era terrível. Eu chorava porque os irmãos pequenos ficou com a minha mãe, e eu e meus irmãos mais velhos, o Alex, ficamos com o meu pai. Divórcio.
criado na casa da avó, longe da mãe, longe da mesa com os irmãos e toda a família. Eu fui pego para as ofertas que a vida ofereceu na época, sem a presença de um pai presente, sem a presença de uma mãe presente. Infelizmente você já conhece a história, graças a Deus que Deus entrou e mudou a minha vida. Mas eu quero dizer para você que Deus olhou para aquela casa, Deus olhou para a história de Abraão e falou: não, eu não posso permitir que esse patriarca venha ter na sua história o seu casamento fracassado. Eu não posso permitir que quando alguém for ler na Bíblia que Abraão foi fracassado no seu casamento. Aí a Bíblia vem dizer para mim e para você no verso 12, olha como Deus se preocupa com o casamento, olha como Deus interfere na história, e diz assim o verso 12: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Aí Deus dá um conselho para preservar o casamento. Ó, escuta aí Deus preservando o seu casamento. Preserva o seu casamento. Olha para a sua casa, para a sua família e vê que isso é patrimônio. O salmo da família é o salmo de número 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás. É isso que Deus quer para mim, para a nossa vida. E Deus está dizendo assim, ó: por causa do moço e por causa da tua serva. Aí olha só o conselho de Deus para Abraão: atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Olha só Deus preservando a casa deste grande homem que eu respeito. A maior fé da Bíblia é a fé de Abraão. Quando você vai no livro de Hebreus, você assusta o quanto o Espírito Santo fala deste homem. Então aqui eu vejo, meus irmãos, a providência de Deus naquele lar a qual desobedeceu uma promessa, uma ordem que Deus disse para eles que seria de Sara. Eu percebo aqui, para Deus nada é impossível, viu? Você pode ter 80, 40, 70, o texto está dizendo que Abraão já era aposentado quantas vezes? 100 anos, ainda a lei não mudou, mas dá para ter 2 aposentadorias aí. Ainda a lei não mudou, vamos orar que não mude. Presta atenção, 100 anos, a sua esposa com 90 anos, já se passou os dias, e Deus chega naquela casa e não vê dificuldade de fazer o milagre. Você sabe o que eu quero aprender aqui? Deus não tem dificuldade de fazer o impossível na minha e na sua vida. Ele não encontra barreiras para fazer o milagre acontecer na minha e na sua vida. E o texto continua dizendo, meus irmãos, que após Deus falar com Abraão, ele cede, mas também, aí vem uma promessa. Olha aqui, o nosso Deus, ele pega um negócio que está bagunçado, ele pega um negócio que está rachado e conserta. Ele pega a casa que está destruída e conserta, porque veja bem, o verso 13, mas também do filho da serva. Deus conforta o coração do pai, irmão, olha que coisa linda. Ei, Deus conforta o coração de Abraão. Ouve a sua esposa, pode ouvir, mas é o seguinte, Abraão, eu não vou desamparar o seu outro filho não. Esse é o Deus que nós servimos, consertando um erro terrível que Sara e Abraão cometeu. O erro foi dos dois, e não esperar a promessa. E tem um monte de crente assim também, precipitado, não aguenta esperar. Deus falou que vai fazer, aí você muda de lugar, faz um monte de coisa errada na tua vida, e vai ter consequência nisso, e outras pessoas vão sofrer por causa da sua decisão errada, por causa da sua precipitação. Mas o Deus eterno que nós servimos, ele é tão poderoso que ele consegue consertar a cagada de crente. Ele consegue arrumar situações terríveis que grandes homens de Deus fazem, porque ele é soberano, e ele vai e arruma, perdão da expressão, mas é uma verdade que se você for ver, a guerra que existe no Oriente Médio até hoje, por causa dessa desobediência, o irmão mais velho e o irmão mais novo brigando até hoje, sangue e sangue sendo derramado, há gerações e gerações, por causa de uma precipitação, por causa de alguém apavorado demais com a herança. Não, pega aí a empregada mesmo, ela deveria esperar, mas o nosso Deus é fiel, ele consegue consertar, viu? Eu quero dizer para você, se você errou na sua vida, se você cometeu uma tragédia na sua história, você serve um Deus que conserta, você serve um Deus que tem sabedoria para mudar a situação da sua casa, do seu cativeiro, porque ele mudou a situação de Abraão. E o texto continua nos dizendo aqui, meu querido, eu gosto desse versículo, Deus confortando o coração, porque às vezes Deus vai fazer alguma coisa na minha e na sua vida e você fica com medo. Ele vai tirar alguém da sua vida, ele vai fazer alguma mudança que é necessário fazer para não continuar a bagunça, para não continuar aquilo que desagrada a Deus. Ele vai tirar e acabou, mas não vai matar. Diz o texto, mas também o filho dessa serva. Aí Deus conforta o coração do pai. Filho dessa serva, farei uma grande nação, por ele ser tua descendência. Quem está me ouvindo, diga amém.
quando tudo começa no fim, porque chegou o dia de Abraão agora tomar a decisão mais difícil que eu acho, entre elas, de colocar o seu filho, que aproximadamente tinha 14, 15 anos. A Bíblia está dizendo que foi um odre d'água e um pão para uma mulher e um adolescente entrar em um deserto, que nós sabemos que no deserto a temperatura de noite é abaixo de zero, de manhã abaixo de zero, lugar de bichos ferozes. Uma mulher e um adolescente provavelmente não ia sobreviver andando errante, diz o texto, no deserto. É por isso que eu coloquei essa temática, quando tudo começa no fim, porque no coração de Sara, Ismael e Agar não ia resistir. No coração de Sara, infelizmente naquele momento ela não estava muito crente não. Ela não estava crente, mas Deus que guarda a minha e a sua vida, Ele assume a responsabilidade sobre a minha e a sua vida em qualquer lugar que a gente for. Deus guarda eu e você em qualquer lugar que a gente for, porque acabou a água, acabou-se o pão lá no deserto, uma mulher e um adolescente. Qual é a probabilidade de vida lá? Nenhuma. Qual é a probabilidade de defesa? Nenhuma. Mas o texto está dizendo que o nosso Deus, lá do seu trono poderoso, ouviu a voz do menino, e um anjo bradou: Agar, não temas. E a Bíblia vem dizer para mim e para você que Deus conversa com ela, Deus posiciona ela novamente, porque ela estava muito abatida. Cá entre vocês que está me ouvindo aqui, é ou não é difícil para uma mulher ser expulsa do seu lar com o seu filho? A herança, um odre d'água, algo feito de couro, com poucos litros d'água e um pedacinho de pão, serviu enquanto prestou. Depois que não prestou, vai embora. É muito difícil, imagina o psicológico, imagina a emocionalidade daquela mulher. Mas graças a Deus que Deus estava assistindo, Deus estava vendo o que estava acontecendo naquele lugar. E quando acabou a água, e quando o menino começa a chorar, aí Deus entra em ação. Sabe por quê? Quando algumas pessoas pensam que é o meu fim, que é o seu fim, enquanto é fim para mim e para você, é começo para Deus. Porque a Bíblia está dizendo que Deus encoraja ela através do anjo, fala com ela, abre os seus olhos, e ali acontece um milagre, na minha opinião, porque ela não tinha visto esse poço d'água, e nós sabemos que a água é fundamental para a existência humana, e Deus então abençoa Agar e Ismael com aquilo que eles mais precisavam, água. E o texto vem nos dizer, se você prestou atenção no que eu estava lendo, ele cresceu no deserto, através daquele poço, ele se tornou flecheiro. A Bíblia diz que ele foi um dos maiores flecheiros da história. Ele era um homem valente, bravo. Eu quero dizer uma coisa para você, que o milagre de Deus na vida de Ismael não foi só no exato momento que ele matou a sua sede. Segundo os historiadores, aquele poço d'água foi tão abençoado na vida dele, que ele negociava água com os fazendeiros. Ninguém conseguia pegar água lá, porque ele era flecheiro, ele era bravo, ele defendia aquilo que Deus deu para ele, e ele prosperou através daquele poço, porque a Bíblia está dizendo que Deus era com ele. Ou seja, alguém que ia morrer no deserto, não tinha nenhuma possibilidade, era o fim nos olhos de Agar e de alguém que conhecia, nos olhos de Sara, melhor dizendo, mas para Deus era o começo, porque a Bíblia está dizendo que ele cresceu, habitou no deserto e se tornou, sabe quem? Nada mais e nada menos do que os pais dos árabes, dos ismaelitas, de uma grande nação, através de um rejeitamento, através de uma sentença de morte, que para mim, mudando a conversa, é uma sentença de morte. Mandar um adolescente com uma mulher com um odre d'água, sem nenhuma proteção, vai aí, entra no deserto, como a Bíblia está dizendo, errante. Era sentença de morte, mas o nosso Deus ouviu a voz. Eu quero dizer uma coisa para você entender, Deus está ouvindo a sua voz nos momentos da sua vida, da sua aflição, nos momentos que as pessoas estão olhando para a sua casa, dizendo, é o fim desse casamento, é o fim desse jovem, é o fim dessa igreja, é o fim desse departamento. Eu quero dizer que quando alguém declara que é o fim, vai tomar prejuízo, porque Deus entra e fala, para você é o fim, mas para mim é o começo. É dessa história que começa a gente ver a narrativa bíblica, e ver que nós servimos um Deus que faz você prosperar até no deserto. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Deus pode fazer você prosperar na terra que alguém achou que você ia morrer. Alguém achou que você não ia sobreviver o que você está vivendo, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, como Deus havia garantido para Abraão que ia cuidar do moço, eu estou pensando com a minha inteligência que aquele milagre do poço não foi só para aquele dia, porque eu já fui ouvir e aprender com alguns historiadores que através daquele poço ele se torna um grande fazendeiro, um grande homem naquela região, e através da água ele vai prosperando. Quer água? Me dá ovelha.
Quer água? Me dá camelo. E vai negociando, e vai negociando, e vai prosperando. Era brabo, sabia defender o que Deus deu para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: você aprendeu a defender o que Deus te deu? Tem crente que não defende a casa, não defende o marido, não defende a esposa, não defende o filho, não defende a posição que Deus te deu. Deus quer que você defenda o que Ele fez na sua vida. Deus te fez um milagre, não só para você ficar pensando que o milagre refletiu no passado. O milagre que Deus fez na minha vida refletiu no passado, reflete no presente e vai refletir no futuro. Todas as vezes que eu olho o que Deus fez na minha vida, eu glorifico o nome dEle, porque o milagre de Deus na minha e na sua vida tem o efeito de glorificar a Deus lá no passado, no presente e no futuro. Então eu quero dizer para você, quando alguém dizer que é o fim, entenda que é o começo. Sabe por quê? Não para só na vida de Ismael e Agar, eles sobreviveu. Quem sabe a notícia chegou lá na tenda de Abraão: olha, o Ismael está poderoso lá no deserto. Sara tremeu na cadeira. Agar está viva, não morreu, porque Deus era com o moço. A Bíblia diz que o Deus vivo estava com ele, e ele se tornou flecheiro, valente, e não morreu naquele lugar. O que você pode aprender aqui? O que você pode levar de aplicação na sua vida? Quantas vezes, meus irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, nos nossos relacionamentos, alguém diz: morreu. Na profissão é o fim, na vida pessoal é o fim, em várias áreas da nossa vida tem alguém decretando o nosso fim, sem conhecer o Deus que nós servimos, sem conhecer a sua capacidade de virar cativeiro. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Nós não podemos parar só na história. Vamos pensar um pouquinho com a Bíblia Sagrada. Você não lembra do nosso amado irmão José, lançado na cova pelos seus irmãos, e os seus irmãos é o fim de José. Ele já não vai sair mais daí, não tem saída para ele mais. Sonha aí, ô sonhador, sai da cova, vai para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar sofre uma grande calúnia, uma tentação daquela mulher endemoniada. Avança no moço bonito, de boa aparência, mas ele servia a Deus, ele escapa dela. Parece que ia ser o fim dele, indo para a cadeia do Egito, mas não foi o fim dele. Sabe por quê? Enquanto a esposa de Potifar estava decretando o final de José, lá na prisão do Egito, Deus estava dizendo: é o começo, meu filho, de um grande governo que eu vou colocar nas suas mãos, a qual o Egito nunca viu. E quem aqui já parou para estudar? Nunca houve o cargo de governador no Egito, mas Deus criou um cargo para colocar um começo na história de José, a qual alguém tinha colocado um fim. Alguém me ouviu? Diga amém. Deus criou um cargo, Deus colocou um começo na vida de José, a qual alguém colocou um fim. Eu não sei se tem alguém colocando fim na sua vida, no seu ministério, naquilo que você sonha para você, mas nós servimos um Deus que coloca o começo. Nós servimos um Deus que tem coisa nova para mim e para você todos os dias. Então José sai daquela prisão para agora governar o Egito. Olha só, parecia ser o fim, né? Advogado não tem, é escravo, a acusação é de um homem poderoso, trabalhava no palácio com o faraó, a acusação é pesada, de estupro, atentado ao pudor. Mas aí o nosso Deus entra na batalha e diz: José, não é o fim não, meu filho, porque eu estou te acompanhando, eu estou vendo a tua fidelidade. Enquanto a mulher de Potifar e todo mundo está achando que é o teu fim, eu vou colocar você na segunda cadeira mais importante do Egito. O Egito não vai levantar o pé nem a mão sem falar com você. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. O que eu aprendo aqui? Quando tudo parece que é o fim, é o começo. Por que você está desanimando? Não vou fazer mais nada para Deus, estão me julgando, estão me apertando, não estão reconhecendo o meu trabalho, vou parar, é o fim para mim. Quem disse isso para você? Foi Deus que falou para você parar? Ou são as pessoas, são os seres humanos falhos como eu e você? Quando alguém fala para mim parar, irmão, arruma problema, aí que eu vou orar mais, aí que eu vou buscar mais a presença de Deus, porque eu conheço o poder de Deus, eu sei quem é Deus. Quando Ele pega você afligido, quando Ele pega você angustiado, e você abre o coração para Ele e pede para Ele te renovar e fazer uma nova história na tua vida, Ele é o primeiro interessado em fazer isso, porque o nome dEle será glorificado. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Parou aí não. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor coloca aquela estátua na Babilônia, e assim que se escutasse as trombetas, o som, todos tinham que se prostrar e adorar. E aqueles 3 moços foram ameaçados antes já: se vocês não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha. E eles não arredou o pé. Crente que conhece a Deus não arreda o pé não. Ele sabe que Deus é grande, que Deus é fiel, e não adianta ficar com medo de morrer não, meu irmão. Se você não conhece essa parte da Bíblia, eu vou te falar.
Muitos aqui não estão preparados, mas a perseguição já existe no mundo. Tem muito cristão morrendo hoje, nesse exato momento, voltando de uma igreja neste mundo, perseguido por causa da sua fé e perdendo a sua vida. Mas eu gosto de Jesus demais. Ele fala assim, não temeis aquele que tem poder de matar o corpo, e nada podeis fazer com a alma. Mas ele fala, eu vos mostrarei a quem deveis temer, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então eu quero dizer uma coisa para você: Sadraque, Mesaque e Abednego foram sentenciados ao fim. Qual é a expectativa de alguém que vai ser lançado na cova? Vai morrer torrado, não vai sobrar nada, a temperatura elevada. A Bíblia diz que os soldados de Nabucodonosor, ao abrir a porta da fornalha, eles foram fulminados, morreram. E aí a Bíblia vem dizer para mim e para você que os três estavam lá, e de repente o rei olha e vê mais uma pessoa lá dentro. Coisa boa, irmão, que experiência extraordinária. Parecia que ia ser o fim daquele moço. A expectativa daquela nação, a expectativa de todo mundo que estava presente ali: vai morrer, não vai sobrar nada. Mas eles mal sabiam que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego controla o fogo, controla a água, controla tudo, e nada foge do seu controle. Sabe por quê? Eu gosto muito de Davi, Salmo 61, 11, ou verso 12. Já repeti esse versículo um monte de vezes, mas se você crê nele, você não tem medo de ninguém. Se você acreditar nesse versículo, você não tem medo de ninguém. Uma coisa disse Deus, duas vezes, presta atenção que eu estou falando com calma, tem muito crente que não sabe disso. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Tudo está no seu controle, Ele é soberano, nada foge do seu controle. É Ele que permite as coisas acontecer, mas Ele sempre tem um plano estabelecido antes das coisas acontecer, porque Ele é soberano. Então eu vejo agora, meus irmãos, a experiência extraordinária. Já que vocês três não ficaram com medo de morrer, vocês vão ter o privilégio de conhecer o Senhor Jesus antes mesmo dele se manifestar, porque a Bíblia diz que eles estavam amarrados. No livro de Daniel, a Bíblia diz que eles estavam amarrados, e o rei, juntamente com os seus homens que acompanhavam, viu a quarta pessoa no meio deles, no meio. Sabe por que eu creio que é Jesus? Porque Ele mesmo disse: onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. E Jesus estava no meio, e eles então tiveram essa experiência, meus irmãos, de ver aquele fogo e não se queimar. Diz o texto que nenhum dos seus cabelos se queimou. Eu quero dizer que todos achavam que ia ser o fim, mas não foi. Após isso, Nabucodonosor coloca um decreto que qualquer um que menosprezasse o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, os nomes originais judeu, seria esquartejado, e eles é promovido. Diz a Bíblia Sagrada que depois que eles saem daquela fornalha vivos, o rei promove eles como governadores da Babilônia. Alguém está me ouvindo? Parecia que ia ser velório, parecia que ia ser, fulminados, mas ali sai governadores, sai decreto. Sabe por causa do quê? Por causa da fé. Se Deus libertasse, eles continuavam crendo. Se Deus não libertasse, continuavam crendo do mesmo jeito. Isso porque nós servimos um Deus que pega o final e faz o começo. Vamos repetir isso mais uma vez. Quando tudo começa no fim. Vamos lembrar de mais alguém na Bíblia Sagrada que começou no fim. Lembra de Daniel, por ser uma pessoa cheio de sabedoria, cheio de graça de Deus na vida dele. Causou ciúme, inveja nos príncipes, e eles arrumaram um decreto para que o rei assinasse. E Daniel, como tinha um hábito, que falta muito esse hábito para nós, Deus seja louvado se tiver crente aqui que ora 3 vezes ao dia. Deus seja louvado na sua vida. Crentes que param para orar 3 vezes ao dia. Olha que coisa tremenda. Rapaz, lembra de mim. Se você orar 3 vezes ao dia, põe meu nome lá. Fala: Senhor da graça, fortalece ele, usa a vida dele, porque é isso que a igreja precisa. Crentes que são comprometidos com a oração, que não abrem mão da oração, mesmo que tiver um decreto de perder a vida, a comunhão dele com Deus é em primeiro lugar. Não abro mão, vai para morrer, vou morrer então, mas não vou abrir mão da minha comunhão. E a Bíblia está dizendo para nós que Daniel foi pego nesse ato, desse decreto, e a condenação foi ser lançado na cova dos leões. Todo mundo aqui sabe, mas ele morreu lá, irmãos? Alguém pode me responder, os que gostam de Bíblia? Ele morreu na cova? Algum leão tocou na sua vida?
não tocou na vida dele, porque aquilo que parecia ser o fim foi o começo, porque no outro dia cedo o rei desce correndo, querendo ver, ouvir, melhor dizendo, a voz daquele homem que era exemplo, daquele rapaz que era diferente. E a Bíblia está dizendo que ele chega no outro dia: Daniel, e Daniel, Deus vivo me libertou e enviou o seu anjo para que os leões não tocassem na minha vida. Sabe o que aconteceu? Ele também é promovido. Dos 3 príncipes da Babilônia, Daniel era o mais chegado. Cada príncipe governava 40 cidades. Daniel era o que tinha mais acesso ao rei. Sabe por quê? Porque alguém decretou o fim dele, Deus entrou e falou: é o começo. Quem está me entendendo, diga amém. Se alguém decretou seu fim alguma vez, se decretou, fala: pode esperar que é o começo, que eu sirvo um Deus todo poderoso, que criou os céus e a terra. Alguém lembra de Davi? Vamos lembrar de Davi? Quem apostava em Davi, irmãos? Aos 17 para 18 anos aproximadamente, enfrentar Golias, formado em guerra, o homem mais poderoso do exército dos filisteus. Ninguém apostava em Davi. Ele apostava, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso. E todos diziam: é o fim. Quem sabe, não chegou na Bíblia aqui, mas vamos pensar, irmão, 2 exércitos, vendo 2 soldados se enfrentar. Como que não era conversa lá? Não vai sobrar nada dele, é o tamanho do moço. É um menino, Golias com quase 3 metros de altura. Todo mundo, até dentro de Israel, tinha gente duvidando: esse não volta vivo. Eu quero ver ele voltar vivo. Olha o tamanho do homem. Mas aquilo que parece o fim para mim e para você é o começo. E aquele jovem de 17 para 18 anos, um pouquinho mais, parecia que ia ser o seu fim. É o começo de um grande reinado, de alguém que vai liderar com espada. E não houve na história de Israel um reinado tão maravilhoso como o de Davi. Embora foi péssimo pai, mas como rei para o povo, foi uma benção. Eu quero que você entenda isso. Quando for o fim na cabeça das pessoas que estão em volta de você, de alguém que liberou uma palavra para você, entenda que é o começo de Deus na sua vida. Alguém está me ouvindo? Eu quero chegar na parte de conclusão dessa mensagem, onde mais mexeu com o meu coração. Sabe onde meu coração mais se alegrou, irmão? Você deve se alegrar comigo. Quando Satanás, os sacerdotes da religião judaica, todos conseguiram fazer de tudo para que Jesus fosse levado à cruz do Calvário. Quem sabe ali, meus irmãos, dentro da história, Satanás pensava, e os sacerdotes com inveja, porque o ministério de Jesus era repleto de sabedoria, poder e maravilhas, coisa linda, o ministério de Jesus. E a Bíblia está dizendo que ele vai até a cruz, e muitos diziam: é o fim do Messias, é o fim desse Galileu. Cadê ele agora? Está pendurado lá na cruz do meio. Quem sabe os demônios que tudo articulou para isso acontecer e contribuiu para isso acontecer, claro, com permissão de Deus, mas eles poderiam estar comemorando o final do Filho de Deus naquela cruz do Calvário. Os sacerdotes lá embaixo, os escarnecedores que diziam: desce daí, escarnecendo a Jesus. E quem sabe muita gente no mundo espiritual, falando de demônios, dizia: acabou a esperança da humanidade, o Messias morreu, já não há mais possibilidade do homem voltar no seu relacionamento com Deus. Mas aí que começa a história, meu irmão. Quando tudo parecia que ia ser o final lá na cruz, lá foi o começo da igreja, lá foi o começo de uma liberdade em Deus. Foi lá naquela cruz, quando tudo parecia que terminou, que Jesus olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em outras palavras, dizia: Telestai, está pago, agora o homem pode voltar. Então naquele grande dia, meus irmãos, para o diabo e os seus demônios, parecia que ia ser o fim da humanidade, mas foi o começo. É por isso que você está aqui hoje. Foi o começo de um relacionamento com Deus, foi o começo de uma liberdade do pecado. Hoje o pecado não pode mais te dominar. Sabe por quê? Ele venceu na cruz do Calvário e te deu poder para você vencer, e te deu autoridade para você vencer. Então eu quero que você guarde isso na sua vida. Talvez tem muita gente que colocou ponto final na história: eu não caso mais, eu não arrumo emprego mais, a minha vida não sai disso, e vive resmungando, servindo um Deus tão poderoso. Se tudo isso aqui que eu falei da história bíblica não acontecer na sua vida, você serve o Deus errado, você serve um Deus diferente. Não, servimos um Deus que operou no passado, opera hoje, e Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Ele quer colocar um começo na sua vida. Não permita que as pessoas venham colocar ponto final na sua vida, não. Avance, porque Jesus começou, e quando Ele ressuscitou, eu gosto. Mateus 28, versos 19, 20 e 21. Todos achavam que Jesus não ia voltar, né? Os demônios,
sacerdotes da época, os perseguidores de Cristo. Aí ele aparece, meus irmãos, com um semblante transformado, glorificado, mas ainda não tinha sido recebido ao céu. Olha que coisa linda, olha como é que ele venceu, olha como é que foi um novo começo. Aí ele aparece para os seus discípulos e fala uma palavra que antes ele não tinha falado, só depois da morte que ele falou. Aí ele fala assim, ó: é-me dado, chama os 12, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Foi o começo para mim e para você. Ele está dizendo: ide, faz discípulos, porque você também tem poder na autoridade do nome de Jesus. Tem muita gente decretada aí fora com fim. Tem muita gente aí com o crack está dizendo vai ser o fim. Tem muita gente no alcoolismo dizendo vai ser o fim, na perdição, na idolatria, no pecado. Mas você pode dizer é um começo, porque Jesus venceu na cruz do Calvário e Deus tem um começo na sua vida. Eles precisam ver essa autoridade na igreja, eles precisam ver isso na minha, na tua vida, porque na minha vida, meus irmãos, muitos decretavam um fim. Eu fiquei pensando na minha casa hoje, lendo a palavra de Deus. Senhor, quando eu cheguei na sua presença, eu estava pesando 33 quilos, fumando crack, escarrava sangue e cinza. E eu me lembro até hoje de um cidadão do bairro que eu morava. Ele disse assim para mim: você não vai passar dos 20 anos. Talvez eu já falei isso para alguém, eu me emociono, porque eu sei que é só Deus para fazer essa obra. E aquele cidadão falou assim: Alessandro, você não vai passar dos 20 anos, você vai morrer. Ele estava colocando ponto final na minha vida, e aquela palavra entrou com peso, porque eu estava escravizado pelo crack, 33 quilos, era coisa horrível, eu não saía sem camiseta na rua, o meu maxilar, os ossos, aparecia tudo, e era uma situação muito triste. E aquele homem falou: você vai morrer, você não vai chegar aos 20 anos. E quando eu conheci o Evangelho, e a Bíblia vem me informar no livro de João 8,32, oh Deus maravilhoso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O fim não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida. E eu tive a oportunidade de uma certa vez ir lá no Gigantão Azul, assistir um jogo e levei a minha esposa. E eu sentei, de repente eu olhei para cima, e na hora a minha memória, MUC, memória do uso contínuo, lembrou. Eu olhei o cidadão lá, era ele olhou para mim e me viu casado, graças a Deus, com uma linda esposa. E ele olhou e me viu transformado e falou assim: agora eu acredito que Deus existe. Além de você não ter morrido, Deus te deu uma mulher bonita. E na hora eu glorifiquei a Deus, porque só Deus pode colocar um ponto final no meu e no teu fim e fazer um começo. Eu estou pregando o que eu vivi. Eu vivi essa declaração de muitas pessoas, mas aquela me marcou. E hoje eu estou aqui vivo, um novo começo de Deus na minha vida, um novo começo de Deus na sua vida. Viva uma vida nova em Deus. Recomeça uma história com Deus na igreja, viu? Dentro da igreja, a igreja está precisando de pessoas que querem fazer coisa nova, não mudar os marcos antigos, mas ser diferente da maioria. Fazer a obra de Deus com esmero, com amor, porque tinha muita gente que queria estar no teu lugar e não pode, por causa do pecado que escraviza eles. É por isso que até hoje, eu estava dizendo para o pastor Teixeira, só por motivo de força maior chegar atrasado em igreja. Eu sou muito grato a Deus, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei que ia ser o fim, mas Deus entrou com o começo. Sabe por quê? Salmo de número 118, verso 17. Grava isso aí, você que tem filho nas drogas, parentes perdidos. A Bíblia tem um versículo para você. Salmo de número 118, verso 17. Não morrereis, mas vivereis e contareis as obras do Senhor. Não morrereis, mas vivereis e contareis as obras do Senhor. Deus quer que você declare isso na sua casa, na sua família, na sua vida, porque Ele é um Deus que começa coisas novas na minha e na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que você possa pensar na obra extraordinária que Deus fez na sua vida e vive uma vida diferente, uma vida de crente, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida com Deus, para você viver da forma que Deus quer que você viva. Deus abençoe essa igreja, continue abençoando o nosso pastor e a cidade de Penápolis, e que vocês sempre estejam orando por cada homem de Deus que assume essa tribuna, que precisamos da inspiração da palavra de Deus para pregar. Precisamos sentir a palavra de Deus cortar o nosso coração.
para que ela possa ter efeito na sua vida, ela tem que cortar a minha vida. Então que Deus abençoe. Mas antes de ir embora, vamos repetir: quando tudo começa no fim. Deus abençoe a todos. Obrigado.